Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como eu prometi, eu vou gravar um vídeo resolvendo a revisão de matemática, né? Tanto matemática 1 quanto matemática 2. Eu vou começar com o assunto sobre o Teorema de Pitágoras, tá bom? E aí a gente vai depois fazendo funções, resolvendo todos os exercícios que eu tiver passado para a revisão, para a prova que vai ser na semana que vem, tá bom? Então vamos lá? Vem comigo. Tá aí, gente. Esse aqui foi o exercício para a revisão, né? Para a prova de Matemática 2, somente sobre o Teorema de Pitágoras. E aí a gente vai fazer o seguinte: eu vou corrigir, né? Depois eu vou disponibilizar para vocês tanto o vídeo explicando os exercícios, quanto ele resolvido em PDF, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: o portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A ao ponto C? Então, primeiro a gente tem que analisar a figura, né, do portão, porque ele traça pontos aqui, a gente tem que ver onde é que ficam esses pontos. Mas algumas coisas a gente já pode conhecer e colocar. O portão tem 4 metros de comprimento. Então, o comprimento do portão aqui na figura ele vai ficar na horizontal. Então, esse comprimento aqui é de 4 metros, certo? Do ponto A até o ponto B. Aqui o ponto A e aqui o ponto B. E ele tem 3 metros de altura. Lembrando, a altura, gente, ela vai sempre formar um ângulo reto, tá? Então, essa altura aqui forma um ângulo reto, ela é na vertical e tem 3 metros de comprimento. A pergunta é: se for colocada uma trave aqui nesse portão, qual é o comprimento dessa trave, né, que vai do ponto A ao ponto C? Então aí você tem aqui, na verdade, uma diagonal e ela nada mais nada menos é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então eu vou chamar esse comprimento AC aqui de x. Eu vou ter aqui um triângulo retângulo e a gente vai usar o teorema de Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? E aí a gente vai substituir aqui. A hipotenusa é x, então você vai ter x ao quadrado igual um cateto é 4 ao quadrado e o outro é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Essa ordem dos catetos aqui não importa, tá? Você pode inverter essa ordem aqui. E aí você vai ter que x ao quadrado é igual 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 4, né? E 3 ao quadrado é 9. Soma 16 com 9 vai dar 25. Esse 2 que está em forma de potência, ele vai passar em forma de radical de radiciação, né? Raiz quadrada de 25 é igual a 5. X é igual a 5. Logo, a resposta é 5 metros, tá? Por que que a resposta é em metros? Porque todas as unidades estão em metro, então a unidade também da hipotenusa é 5 metros de comprimento, seria essa trave. Tudo bem? Facinho, uma questão fácil. Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão ela é mais complicada, né? Porque envolve produtos notáveis, envolve equações do segundo grau. Então não vou fazer ela aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu já tenho essa questão resolvida no canal. É só você procurar por aqui sobre Teorema de Pitágoras e equações do segundo grau. Você vai encontrar essa questão resolvida. Tudo bem? Vamos para a terceira questão, então. A terceira questão, ela já diz o seguinte: durante o incêndio, num edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magros de 10 metros de comprimento para atingir a janela do apartamento incendiado ou sinistrado. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado a 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento sinistrado em relação ao chão? Gente, ó, vocês têm que ter muito cuidado nas situações problema, que é uma situação problema, e aí muitas vezes se você ler ele de uma vez, você não vai entender. Então o que você tem que fazer? Você tem que ler ele pausadamente, passo a passo, anotando todas as informações, para no primeiro ponto, para na primeira vírgula, vivencia a situação, imagina, para aí depois você tentar resolver o problema. Então vamos lá. Durante o incêndio, os bombeiros utilizaram uma escada de 10 metros de comprimento. Então vou aumentar aqui para a gente poder analisar, né, essa figura, para analisar essa situação. Aqui eu tenho a escada, certo?
essa escadazinha aqui, ó, né? E essa escada ela tem 10 metros de comprimento. A questão também me fala que essa escada ela está a 1 metro do chão, ou seja, daqui até o chão eu tenho 1 metro de distância, certo? Porque ela está em cima do caminhão, ok? Esse caminhão ele se encontra-se afastado do edifício a 6 metros, ou seja, aqui essa distância é de 6 metros. E se você observar, você vai ter um triângulo retângulo aqui, ó. Você tem essa distância aqui, certo? Que é a mesma dessa, ou seja, 6 metros aqui. Você tem a hipotenusa do triângulo retângulo e você tem aqui uma altura do triângulo retângulo. Detalhe, cuidado que quando a gente for calcular a altura desse triângulo retângulo aqui, ó, né, esse valor aqui que a gente chamar de x, isso aqui é a altura do triângulo retângulo, não é a altura do apartamento até o chão. No caso, a altura do apartamento até o chão, que a gente pode chamar aqui de H, vai ser o quê? Vai ser o valor do x mais 1 metro. Ou seja, a altura toda vai ser o x mais esse pedacinho aqui, ó. Por quê? Porque a escada ela fica a 1 metro do chão. Então a gente tem esse triângulo retângulo aqui, né, de hipotenusa de 10 metros. Eu tenho aqui os catetos x e 6. Vou calcular o valor de x e para descobrir a altura do apartamento basta eu somar uma unidade de metro. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, ou vice-versa. A soma dos quadrados catetos, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E aí você tem e aplica a substituição aqui utilizando os dados desse triângulo retângulo aqui. Quem é o cateto? X ao quadrado. O outro cateto? 6 ao quadrado. Igual a hipotenusa ao quadrado, que é 10. Então vai ficar 10 ao quadrado. Resolve. X ao quadrado mais 36 igual a 10 vezes 10 é 100. Esse 36 é positivo, vai passar para o outro lado negativo. Ele está somando, então ele vai subtraindo. 100 menos 36. E 100 menos 36 é igual a 64. Esse 2 que está em forma de potência vai passar em forma de raiz quadrada de 64. E o número que multiplicado por ele mesmo dá 64 é x igual a 8. Logo, o valor de x aqui é de 8 metros. Detalhe, não é a altura, tá? Esse valor aqui de x aqui calculamos como sendo 8 metros. A pergunta é, qual a altura do apartamento em relação ao chão? Então, a altura vai ser o valor de x mais 1, que é esse 1 metro aqui, porque a escada ficou nesse ponto aqui do caminhão, a 1 metro do chão. Então, a altura do edifício vai ser de 8 mais 1, que é igual a 9 metros. Essa é a resposta. Tudo bem aí? Compreendeu? Se não entendeu, você pode voltar ao vídeo, tentar de novo. Ou então você pode mandar uma mensagem no Zap e pedir uma aula individual. Uma aula particular, você não vai pagar nada por isso, tá bom? Ok? Então vamos para a próxima. A quarta questão diz o seguinte, ó. Quantos metros de fio são necessários para puxar luz, né? Porque ninguém puxa luz, né? Na verdade, de um poste de 6 metros de altura até uma caixa de luz que está ao lado de uma casa e a 8 metros da base do poste. Então vamos lá, vamos entender o que a questão quer dizer. Quantos metros de fio são necessários para puxar? Então vamos aqui, eu vou aumentar aqui para a gente poder compreender mais esse problema, né? Aqui o poste, a questão é bem explícita, diz que o poste tem 6 metros de altura, ou seja, daqui até aqui onde está a luz tem 6 metros de altura, é esse poste. Lembra, a altura ela vai sempre formar um ângulo de 90 graus, ok? A pergunta quer saber quantos metros de fio são necessários, ou seja, eu vou puxar fio, né? Vou puxar uma luz daqui até esse local aqui. Então eu quero saber quantos metros são, x. E a questão também me diz que essa caixa aqui de luz está ao lado da casa e está a 8 metros de distância da base do poste. Então aqui tem 8 metros, aqui tem 6 metros e aqui tem x metros. E aí você tem aqui o triângulo retângulo,
muito fácil. Sempre que você tiver um triângulo retângulo, você vai utilizar o teorema de Pitágoras. Pode ser que o teorema de Pitágoras não resolva todas as situações de triângulo retângulo, certo? Mas a primeira coisa que você vai tentar é o Pitágoras. Se não resolver, aí a gente vai aprender outras maneiras, relações trigonométricas, relações métricas no triângulo retângulo, etc. Mas a primeira, teorema de Pitágoras. Depois eu vou ensinar vocês como calcular, como resolver isso aqui sem fazer cálculo, só de cabeça, né? Mas aí vai ficar mais para frente, porque senão vocês não vão ter interesse em resolver isso aqui fazendo cálculo. Então vamos lá. Primeira coisa, o que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Repita sempre, tá? Para ficar gravado na sua memória, que você vai usar durante toda a sua vida escolar, estudantil, na universidade. Você sempre vai ver isso aqui. A hipotenusa é x ao quadrado igual ao cateto. Um dos catetos é 6, você eleva ao quadrado. Um dos catetos é 8, você eleva ao quadrado. A ordem não importa, tá? Então você vai ter aqui x ao quadrado igual a 36 mais 64. X ao quadrado é igual a 100. Né? Esse 2 vai passar em forma de raiz. Raiz quadrada de 100. E x é igual a um número que multiplicado por ele mesmo de 100, 10. Logo, ele vai precisar de 10 metros de fio. É a resposta, tá? 10 metros. Tudo bem aí? Muito fácil, né? Então a provinha, ó, vai ser um sonho só sobre o teorema de Pitágoras. Estuda essa revisão e estuda a outra também, que já está tudo resolvido, respondido. Eu vou disponibilizar para vocês as duas revisões para vocês estudarem, tá bom? Vamos para a última questão. Quinta e última. Vamos lá. O esquema abaixo representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura. De acordo com os dados da figura, qual é o comprimento de todo o corrimão? Então vamos lá. Aqui ele dá algumas informações, ele também dá um desenho mostrando algumas coisas. E a gente vai direto para o objetivo, tá? Não vai calcular nada além do objetivo. Qual é o objetivo? Qual o comprimento de todo o corrimão? Então vamos lá, eu vou dar um zoom aqui para a gente analisar melhor essa figura, tá? Observa que você já consegue ver que o corrimão, né? Parte desse corrimão aqui, você já consegue observar que ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Por quê? Porque você tem aqui um triângulo retângulo, ó, certo? E parte desse corrimão é nada mais nada menos que a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, se você chamar essa parte do corrimão aqui de x, você vai calcular o x, você não vai calcular o comprimento total do corrimão. Por quê? Porque para calcular o comprimento total do corrimão, você calcula o valor desse x, que é essa parte, e depois vai somar mais 30 centímetros e mais 30 centímetros. Observa que aqui tudo está em centímetros, né? Então a gente vai calcular o comprimento dessa parte do corrimão aqui em centímetros. Eu vou riscar esse nome corrimão, porque para você não pensar que esse valor de x já é o comprimento total do corrimão, porque não é, tá? Por que não é? Eu já falei, a gente vai estar calculando apenas a hipotenusa desse triângulo aqui. Como é que a gente vai calcular isso? Analisando os catetos. Ora, esse cateto aqui, ó, né? Um dos catetos aqui, se você observar, ele é do mesmo comprimento desse lado aqui, dessa distância aqui. Você está falando que aqui é 90 centímetros, então esse cateto aqui também é 90 centímetros. Qual é o valor desse cateto aqui, ó? Agora, porque se você tiver o outro cateto, você facilmente calcula a hipotenusa utilizando Pitágoras. Não se tem o dado, mas só que ele fala que são 5 degraus iguais, do mesmo tamanho. Então, olha só, essa distância aqui tem 24 centímetros. Daqui até aqui também tem 24 centímetros. Daqui até aqui, ó, também tem 24 centímetros. Daqui até aqui também tem 24 centímetros. E daqui até aqui também tem 24 centímetros. Logo, você vai ter 24 centímetros vezes 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ter 5 tamanhos aqui de 24 centímetros. E se você fizer 24
vezes 5 vai dar 120 centímetros. Então a gente pode facilmente aqui, ó, separar esse triângulo retângulo aqui. Vamos fazer ele bem aqui, só para que você possa entender. Eu vou transportar esse triângulo aqui dessa figura para cá. Você vai ter o seguinte, você vai ter aqui um cateto, que é a altura desse triângulo. Por que que é a altura? Porque ela vai formar um ângulo reto. Você vai ter aqui o outro cateto, que é o comprimento desse triângulo, ou a base. E você vai ter aqui a hipotenusa desse triângulo retângulo. A gente sabe que aqui é x, a gente sabe que esse cateto aqui é 90 centímetros, e a gente sabe que esse cateto aqui é 120 centímetros, porque 24 vezes 5 é 120. E aí, olha só que fácil, né? Você tem aqui um triângulozinho retângulo, e para você calcular, basta você aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, não é isso? Então vamos lá, aqui a hipotenusa aqui substituindo é x, então vou ter x ao quadrado igual a um dos catetos é 90 ao quadrado, mais o outro cateto, né, 120 ao quadrado. E aí você aplica aí e resolve. Lembrando, gente, se você for fazer 90 vezes 90, pode ficar um número grande para você fazer. Então faz o seguinte, ó, 9 ao quadrado é 81. E aí você dobra os zeros, só colocar dois zeros porque está ao quadrado, né? Aqui mais 12 ao quadrado, 144. Aí você dobra os zeros, tinha um zero, agora vai ter dois, então 14.400. Você não entendeu? Faça 120 vezes 120, ou então peça uma aula sobre aritmética. A gente tem alguns métodos para poder multiplicar assim de forma mais rápida, mas não dá para explicar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Ele já é um vídeo longo, né? Então vamos resolver. X ao quadrado é igual a 8.100 mais 14.400 dá 22.500. Você soma 22.500. Esse 2 vai passar em forma de raiz quadrada de 22.500. E aí a mesma coisa, você vai fazer o processo inverso. Da mesma forma que eu multipliquei aqui, né? De cabeça, eu fiz 9 ao quadrado 81 e dobrei os zeros. Aqui eu vou fazer o contrário. Vou fazer apenas a raiz quadrada de 225 e vou acrescentar um zero, tá certo? E aí a raiz quadrada de 225 é 15, e acrescentando um zero, porque a raiz quadrada de 100 é 10, então eu vou acrescentar somente um zero. Eu vou ter que 150 centímetros, o valor de x. Não é o comprimento do corrimão, é só uma parte. Por quê? Porque ele quer o seguinte: o comprimento total do corrimão vai ser o quê? Vai ser esse x que a gente já descobriu, que é 150 centímetros, né? Depois vocês vão ver uma maneira bem fácil de fazer isso aqui. E aí eu vou somar com mais 30 e com mais esse 30 para ter o corrimão completo. O comprimento de todo o corrimão é o que a questão quer, ó. Comprimento de todo. Então a resposta vai ser o quê? 150 mais 30 mais 30, ou seja, mais 60. Então a resposta é igual a 210 centímetros, é o comprimento de todo o corrimão, ou 2,10 metros. Tudo bem? Fazendo a conversão aí de centímetros para metro. Eu disse que essa era a última questão, né? Porém, ainda tem mais uma. Só que essa outra questão, a sexta, ela envolve produtos notáveis e ela vai demorar um pouquinho mais. Então eu vou gravar ela separada em um vídeo, né, para que você possa ver a mesma coisa que tem na segunda questão. Tá bom? Então vai ter um vídeo só dela para que você possa entender mais detalhes. Ela não vai estar na prova, tá certo? Não nessa parcial, mas na bimestral ela vai estar. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.